No decorrer de entrevista ao programa Oeste Sem Filtro, ao ser questionado por Augusto Nunes a respeito da definição de ato antidemocrático, o desembargador aposentado Sebastião Coelho refutou manipulações discursivas e abordou sua interpretação jurídica, contestando argumentações proferidas e disseminadas por Alexandre de Moraes, ministro do STF e presidente do TSE. Nesta ocasião, o desembargador também proferiu críticas contundentes e alfinetou o general Santos Cruz. O jurista explanou: não existe ato antidemocrático. Brasileiros, leiam o Código Penal, artigo 359. Isso daqui é a Lei 14.197, de 1º de setembro de 2021, que modificou o Código Penal. Ele fala dos crimes contra a soberania nacional e fala dos crimes contra... Capítulo 2. Dos crimes contra as instituições democráticas. E assim está expresso. Artigo 359-L. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, violência e grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou infringindo o exercício dos poderes constitucionais. Então, primeiro a pessoa teria que usar violência ou grave ameaça com a finalidade de abolir o Estado Democrático de Direito. Por exemplo, fechar um dos poderes, fechar o Supremo, fechar o Executivo, se fosse possível, fechar o Legislativo. A pena é grave. 4 a 8 anos de reclusão. Letra M. Tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, um governo legitimamente constituído. Essas são as duas letras do artigo 359 do Código Penal Brasileiro, que trata dos crimes contra as instituições democráticas. E só. Essa história, olha, ele é contra o Estado de Direito, está atentando contra o Estado de Direito. Houve aquela situação quando houve a prisão do índio. Ali foi uma baderna. Evidente que deveriam ter sido identificados imediatamente ou posteriormente, como parece que foi, os baderneiros, seja de que lado for. Aquele cidadão lá, acho que não está com o juízo perfeito, com arma, tem que ser preso. Tem que ser preso e condenado, porque a luta contra a ilegalidade tem que ser uma luta pacífica. Agora, você se reunir em praça pública ou do lado de quartel ou em frente ao Congresso Nacional para reivindicar ou contestar uma ação que você, como cidadão do seu país, entende que não está correta, isso não pode nunca ser considerado ato antidemocrático. Então, os que falam que é ato antidemocrático, mudem a Constituição. Neste diapasão, o jurista prosseguiu com severas críticas a ministros do STF. Onde mais é falado é da boca dos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu pergunto a vossas excelências respeitosamente: é democrático sair do nosso país, participar de um congresso organizado por um político para falar das coisas do nosso país, envergonhar o nosso país lá fora, dizendo: olha, lá está errado isso, aquilo outro? Olha, essa minha fala pode utilizar um recorte lá na frente, dizer: olha, o Sebastião Coelho disse que o Lula pode fazer um bom governo. Vou falar mais uma. O pessoal da chamada esquerda é um pessoal unido. Você já viu o pessoal da esquerda falar mal do presidente Lula? Nunca. É um pessoal unido. Agora o restante não. Tem a guerra fratricida. Desse modo, o desembargador aposentado desferiu críticas contra o general Santos Cruz, que se notabilizou por conceder entrevistas à velha imprensa, atacando o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores. Eu vi agora o general Santos alguma coisa, diz até que ele foi um bom militar, mas dando palpite em coisa indevida, querendo se apresentar como líder. Líder de quem o senhor é, general? Líder de quê? O senhor já se posicionou em qual assunto contra as arbitrariedades? Eu tenho ouvido falas coerentes do senhor general Paulo Chagas, por exemplo, que já se submeteu ao crivo popular. Já foi candidato, já testou com o povo. E ele disse que sente pena dos oficiais. Eu não sinto pena nenhuma. Se os senhores acham que agiram corretamente,
Não tem de que se envergonhar nem de que pedir desculpa, como já fez o comandante. Se não agiram corretamente, os senhores vão levar nas vossas consciências para o futuro, quando a desagregação acontecer. Os nossos atos, todos eles têm consequência, e a omissão também tem consequência. Essa é a realidade. Então, para usar uma palavra muito da moda, essa denominação de atos antidemocráticos é fake news. Desejo um feliz ano de 2023 para todo o povo brasileiro e autoridades promovam atos concretos de paz e não discursos da boca para fora. Aí vocês terão o respeito do povo brasileiro e alguns poderão até voltar a ter o meu respeito. Por enquanto, não tem. Abraço a todos. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Há mais de 18 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Senhor presidente, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhor presidente, como eu gostaria que centenas de brasileiros tivessem a mesma sorte que Cabral. Cabral, um réu confesso em propina, um viciado em propina, condenado a mais de 400 anos de prisão, recebeu o indulto de Natal do STF. Enquanto o povo comemorava a final da Copa do Mundo, a sensacional decisão de França e Argentina, quem fazia a festa era o STF brasileiro. E de forma monocrática, praticamente monocrática, um grupo de pessoas decidem que, olha, eu vou rever tudo isso que foi feito com Cabral. E alguns começaram a debater, e eu fico questionando se há divergência dentro do Supremo Tribunal Federal. Pessoas que deveriam ser aptas e preparadas para a função. Se há divergência quanto à aplicação da lei. Como é que compreende isso a sociedade brasileira? Vem um Fachin e fala, não deve soltar. Vem outro e fala, não deve soltar. Em qual deles eu vou acreditar que está certo? Em qual deles eu vou apostar que está cumprindo a lei?
Qual deles eu vou apostar que está agindo com lisura? Uma coisa eu sei, senhor presidente: Cabral está solto, enquanto de centenas de brasileiros patriotas que brigam pela liberdade estão sendo presos no Brasil. Essa semana prenderam no meu estado 4 pessoas. O presidente da Câmara de Vitória, vereador Armando Fontoura, presidente da capital, foi arrolado no processo feito pela Procuradora-Geral da Justiça do Espírito Santo, encaminhado a Alexandre de Moraes. Diz: olha, ele é suspeito de participar de uma milícia digital privada. Então existe milícia digital pública no Brasil? Suspeito, sem nenhuma prova. Ah, mas ele ajudava a financiar os atos antidemocráticos, sem nenhuma prova. Prenderam o presidente da Câmara de Vitória, um vereador, um jovem, sonhador, que assim como milhões de brasileiros tiveram opção política diferente, posicionamento político diferente, e cobra transparência e resultados. Ah, mas ele cometeu crime contra a honra dos ministros do STF. Crime contra a honra é crime comum, está previsto no Código Penal. Quem comete crime contra a honra, quem se sentiu atingido, abre um processo contra essa pessoa, e essa pessoa vai ter direito à ampla defesa. Se for condenado na primeira instância, vai recorrer na segunda instância. Se for condenado na segunda instância, vai recorrer no TJ. Se perder no TJ, recorre no STF. Aí lá no STF, quando esse processo chegar, quem se sentir ofendido pode até usar a justiça como instrumento de vingança, que é o que estão fazendo. Mas arrolar uma pessoa no inquérito da fake news, com atos antidemocráticos, com a justificativa de que ele atingiu a honra dos ministros do STF. Crime contra a honra não é atos antidemocráticos, está previsto no Código Penal. Assim como prenderam o jornalista Jackson Rangel, o pastor Fabiano, que durante 40 dias ficou sim na porta do quartel, e ele tem direito de ficar, pedindo liberdade, pedindo apoio, pedindo transparência na eleição. Ah, ele cometeu crime. Qual crime ele cometeu? Não pegou nem arma, não agrediu ninguém, não atrapalhou o trânsito, não dificultou a mobilidade. Só estava clamando, assim como milhões de brasileiros, por transparência no processo eleitoral, pedindo apoio das Forças Armadas, equivocadamente ou não, mas pedindo. Porque é muito melhor ficar na porta dos quartéis, deputado Van Hatten, 60 dias, do que ficar 2 anos, como ficaram os membros da esquerda, nas portas dos presídios de Curitiba. Ora, para pedir a liberdade do seu prisioneiro de estimação, merece aplauso. Olha, ficar na porta dos quartéis pedindo apoio às Forças Armadas é crime no Brasil. Então, senhor presidente, eu queria aqui dizer que toda a sociedade brasileira, boa parte, ela está revoltada com a prisão do Índio e a liberdade de Cabral. Réu confesso. Ah, mas ele não foi julgado em todas as instâncias ainda, falta uma. Mas ele é réu confesso. Eu, inclusive, sou autor de um projeto de lei nessa casa, senhor presidente, que permite a prisão imediata de réu confesso. Porque réu confesso tem que ficar preso. Ele assumiu que cometeu um crime, não tem que ficar em liberdade. Se Cabral é réu confesso, ele assumiu os crimes que cometeu, não precisa ser julgado na última instância, ele tem que cumprir pena. E é isso que nós estamos clamando. Por justiça no Brasil. Por respeito, senhor, para concluir, por respeito aos cidadãos brasileiros. Quem cometeu o crime de injúria, quem cometeu o crime de calúnia, quem cometeu o crime de difamação, que responda por eles, mas que tenha o amplo direito de defesa.
e a Constituição brasileira está sendo desrespeitadas, para prender inocentes e soltar bandidos no Brasil.